O tema da nossa mensagem é não vale nenhum encantamento. O texto base se encontra em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Irmã Lúcia, tem uma áspide aqui, ó. Tem, já pisei em cima, não sei de onde ela apareceu, ó. Olha ela aqui, Cláudio, uma áspide aqui, ó, tentando me tragar. Olha a seta do inimigo aí, ó. Olha, sei de onde saiu essa cobra. Pisa na cabeça da serpente. Pisei já esmaguei. Uma lacraia, não sei o que é isso. Queria subir pelos meus tornozelos e picar a minha veia, mas eu pisei na cabeça. Irmão, é só um gongolo. É só um gongolo? Ah, tá bom. Então não há nada demais. Exagerado, né? Vamos lá. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os irmãos percebem que o apóstolo São Paulo, ele troca, né? Ele bota Cristo e depois ele coloca Jesus. Ele não fala Jesus Cristo, porque ele está falando daquilo que ele fez na cruz do Calvário. O ungido se tornou o Salvador. Antes era o Salvador, o ungido. E aí ele modifica o atributo dizendo: aquele que foi ungido salvou vocês na cruz do Calvário. E salvando nós na cruz do Calvário, ele diz que não há nenhum encantamento, não há acusação, não há maldição, porque não vale acusação, não há maldição. E a Bíblia diz, o apóstolo diz que quem atentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que justifica, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou usar um texto bíblico aqui, mas é de suma importância você ter essa concepção. Primeiro eu trouxe um texto da Nova Aliança, do Novo Pacto, do Cristo Jesus, do pós-cruz, porque nós não podemos pegar um texto do Velho Testamento e montar uma doutrina, um ensinamento, sem nós fazermos concordância com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então eu mostrei aqui para os irmãos, em Romanos 8:1, quando o apóstolo disse: agora, ou seja, neste momento, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso vai dizer que nós temos uma caminhada, né? Nós vivemos a diaconisa disse aqui que vai chegar a hora que nós o encontraremos. Mas antes de nós encontrarmos, nós temos uma caminhada. E nesta caminhada que nós iremos transpor em toda a nossa vida, nós temos que estar arraigado nos corações com esse sentimento, que não vale encantamento em nossas vidas. E eu vou mostrar para vocês, eu tenho falado muito sobre isso na rádio, e eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra lá em Números. Números, capítulo de número 21, a partir do verso de número 21. Números 21, 21. Essa história é interessante, que o povo de Israel, ele está numa peregrinação. Então o povo de Israel está andando de país em país, e é a peregrinação que todos os seres humanos sobrevêm em suas vidas. A nossa vida na terra é uma jornada, e esta jornada que Deus imbuiu ao povo de Israel é um preceito que nós vamos identificar que todos nós temos uma jornada na vida, e na nossa jornada sempre iremos nos deparar ou estar de frente de adversidades, de aflições, de contendas. E aí a gente vai entender, quando nós estamos arraigados em Cristo, não vale encantamento em toda a nossa jornada. Então, o texto fala sobre a jornada
assim, olha, então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-me passar pela tua terra, não desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas do poço não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Então, o povo de Israel já tinha conquistado outras vitórias, e ele chegou no território dos amorreus, e eles disseram assim: olha, nós não queremos confronto com vocês, nós só queremos passar, nós só queremos ir adiante. Por quê? Porque estava trazendo uma mensagem dizendo assim: olha, eu quero passar, e eu estou dizendo para vocês deixarem a gente passar, não é por causa que vocês podem causar mal para a gente, não. Porque se vocês se levantarem contra nós, provavelmente vocês sofrerão diante da glória do nosso Deus. Então, o que o povo de Israel estava dizendo não era medo daquele povo, era justamente dizendo: olha, não mexe com a gente não, porque a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, não mexe com a gente, deixa a gente passar, não cria contenda contra a gente, não se levanta com ira, com ódio, com vingança sobre a gente, não tenta matar a gente, não tenta parar a nossa caminhada, deixa a gente passar. Se você deixar a gente passar, se você não se meter no nosso caminho, vocês não precisarão sofrer aquilo que Deus irá fazer para me proteger. Mas só que, diz assim no verso 23, porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu país, antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel, mas Israel o feriu a fio da espada e tomou posse de sua terra, desde Armon até ao Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Então, eles se intrometeram no caminho do povo de Deus. E as pessoas não entendem que quando alguém quer prejudicar o povo de Deus, eles nunca irão prevalecer. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim: ó, não mexe com ele não, que ele é crente. Não mexe. Não entra na vida dele, não você vai fazer fofoca de crente, vai mexer com Deus deles. É justamente o que aconteceu aqui. Ah, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer alguma coisa para prejudicar aquele crente. Não faz isso não. Não entra no caminho, não tenta parar, não tenta destruir. Sabe aquela coisa que as pessoas tramam no trabalho? Sabe aquela coisa que as pessoas tentam prejudicar na escola? Sabe aquele vizinho que tenta manipular porque não quer ver a sua prosperidade? Sabe aqueles que tentam tramar para que você não vá adiante, que você não continue na sua peleja, na sua jornada? Aqueles que querem lançar encantamento contra a sua vida, seja lá da forma que for. O texto é bem claro quando diz assim: não entra no caminho do povo de Deus. Pastor, mas aí o senhor está dizendo que Deus irá nos vingar, Deus irá maltratar as pessoas? Não, Deus irá abrir o caminho. E aprove Deus fazer da forma que Ele achar melhor. Aprove Deus abriu o mar e as pessoas se perderam no meio do mar. Então Deus, Ele vai fazer nós atravessarmos para o outro lado. Agora, quem vai ficar pelo caminho, e ficarão alguns, cabe a Deus decidir da forma que vai tratar. O que nós temos que fazer é o que o Senhor Jesus diz: pedir misericórdia por aquele que vos nos persegue. Mas aquele que vos nos persegue não irá parar a nossa caminhada. Não irão parar a nossa caminhada. Verso de 25, assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus
amorreus habitou em todas elas, era Hesbom em todas as suas aldeias, porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, cuja mão tomara toda a terra até Armão. Pelo que dizem os poetas, aí ele vai falar sobre os preceitos do povo de Israel. Mas aí nós vamos avançar aqui para o 31, Números 21, verso de número 31. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Ou seja, se você pegar toda a história, você vai perceber que toda hora o povo de Israel se depara contra outro povo. Isso significa as adversidades, os obstáculos da vida. Eles estão numa peregrinação, assim como nós também estamos numa peregrinação. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros. É um preceito transitório de peregrinação. E em nossa caminhada de peregrinação, nós iremos se deparar com obstáculos na vida, adversidades, pessoas que irão querer botar empecilhos, pessoas que irão querer fazer parar a nossa jornada, ou dificultar, ou frear, ou fazer que nós recuamos. Às vezes querendo lançar um medo, uma culpa, uma acusação. Quantas das vezes você tem um sonho e conta para alguém, aí a pessoa fala assim: tira o cavalinho da chuva, tu nunca vai conseguir isso. Ah, eu sonho tanto para o meu neto, para o meu filho. Não, o seu neto não, o meu neto que é mais inteligente que vai conseguir. Quantas vezes nós ouvimos, às vezes mudamos, né, irmã Lúdia? Às vezes mudamos de bairro, de outro lugar, aí encontramos outras pessoas, e aí são essas pessoas que tentam parar a nossa jornada. A gente contrata o cidadão, paga X e ele não faz nada, prejudica. Aí a gente tem que começar tudo de novo. Aí a gente contrata um serviço para fazer um portão, para botar uma laje, o cidadão come o nosso dinheiro, foge com o dinheiro, não faz o serviço, e aí parece que a gente vai desanimar, parece que a gente vai recuar. Eu passei por isso. A pessoa ligava para mim e dizia: Rogério, já fiz tudo. Eu depositava o dinheiro, chegava lá, não tinha nada. Então, isto cria, às vezes, um sentimento de desânimo, né? De um ressentimento de tristeza. Poxa, eu sou tão bacana com as pessoas, eu tento ser tanto honesto, por que as pessoas o tempo todo querem me prejudicar, querem me dar, como diz o carioca, querem me dar volta? Mas essas pessoas não irá fazer nós pararmos para alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Às vezes, Cláudio, acontece uma situação, parece que a gente vai ficar para trás, mas é só um trampolim, é só um impulso. Você volta um pouquinho e vai embora, você volta um pouquinho e vai embora, e a vida continua, e Deus continua te impulsionando, Deus continua dando escape. Escute que eu vou lhe falar uma coisa. Já percebeu que há situações da vida da gente que a coisa está tão estreita, que do nada acontece alguma coisa e você fala assim: meu Deus, alguém te telefona, alguém vai na tua casa, alguém aparece. É incrível isso como acontece. Se nós formos procurar, há centenas e milhares de testemunhos que vão dizer: pastor, teve uma vez que eu estava quase desistindo e alguém bateu na minha porta dizendo que o Senhor mandou a pessoa ir na minha casa. Isso nós iremos encontrar centenas de pessoas. Telefone tocando quando você está no desespero, dizendo: vem aqui que eu tenho alguma coisa para você que o Senhor mandou te dar. Isso acontece. Então, nada e nem ninguém
irá fazer nós pararmos em nossa caminhada, porque o Espírito do Senhor nos impulsiona a caminhar de glória em glória, de fé em fé no Espírito de Deus. Depois, no verso 32 aqui, ele diz assim: depois mandou Moisés espiar a Jacé, tomaram as suas aldeias, despojaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram ao caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temais, porque eu o darei na tua mão, a ele e a todo o seu povo. A sua terra far-lhe-eis como fizeste em Seom, rei dos amorreus, que habita em Resdom. De tal maneira o feriram a ele e os seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Ele tomou posse da terra. Então você vai perceber que vai haver situações que o adversário vai ser maior, a dificuldade vai ser maior, e aí você vai ficar: caramba, agora está difícil, agora complicou a minha jornada, agora apertou. Mas aí Deus vai dizer: olha, como tu fez lá nos outros, tu vai fazer nesse também. Então não temas, eu te darei todas as coisas. Isso é experiência. A Bíblia diz que a fé, ela produz uma esperança, e a esperança, ela produz experiência. A experiência produz perseverança. Moisés, vocês saíram do Egito, peregrinaram, foram andando, levantou um, vocês não destruíram, levantou outro, vocês não destruíram, chegou nesse, mas esse problema é mais difícil, o exército é maior, tem mais povo. Não tenha medo, Moisés, enfrenta, porque eu comecei a boa obra na vida de vocês e eu sou fiel para completar. Eu disse pela manhã que as pessoas falam assim: irmão Ivan, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não é só até aqui, porque os de antemão que ele conheceu, a Bíblia diz que ele já glorificou. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para completar até o dia do seu resgate. Glória a Deus. Então, Deus sabe que quando você continuar andando, vai deparar sobre um preceito de adversidade. E Deus diz: não tema. E olha que o que é interessante, que essa peregrinação, quanto mais eles caminhavam, maiores as adversidades e maior era o exército que eles tinham que enfrentar. E aí eles se deparam diante de uma situação, porque antes eles lidavam e ganhavam o povo com o poder de Deus através da espada, mas agora eles se deparam diante de um rei chamado Balaque, que esse rei vai tentar lutar contra o povo de Deus através dos preceitos espirituais, porque ele percebeu que o povo de Deus, quanto mais andava, mais crescia. Quando o povo de Deus mais andava, prosperava, se deparou diante do seu reinado. E ele pensou: como eu vou fazer para vencer esse povo? Na espada, no braço, não está dando. Então eu tenho que criar uma forma de vencer o povo de Deus. E aí você vai encontrar isso em Números 22. Diz assim: tendo partido os filhos de Israel, a partir do verso de número 1, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó.
Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, então ele já sabia. Ele já sabia que era um povo próspero, um povo abençoado, um povo que já tinha vencido outros exércitos. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi que lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Então, para que você entenda, o povo de Israel marchou e se acampou perto de uma terra. E tendo se acampado perto de uma terra, aonde Balaque era rei, ele já sabia de todas as vitórias do povo de Israel. E como era um povo muito grande, ele teve medo e falou: ele vai nos lamber como um boi lembre a erva do campo. E aí o que ele fez? Preste atenção em Números 22:5. Enviou então mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio dos Efrodes, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Eis que um povo saiu do Egito. Lembre-se que nós falamos aqui na parte da manhã que Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma tipologia da escravidão do Egito. Ora, um povo saiu da escravidão do Egito, um povo lá no Brasil, um povo que proclama Jesus. Esse povo foi liberto do império das trevas, porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Enviou mensageiros a Balaão, filho, e disse: esse povo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rouba-te. Vem, pois, agora, rouba-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir a lança fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então ele cria uma nova estratégia, irmão Lourdes. E aí o que ele faz? Não, vou chamar o profeta. Vou chamar o profeta para amaldiçoar. Dizer que eles são malditos, que tem um migrador, um gafanhoto, um tranca-rua, que vai arrebentar eles, que eles vão gastar na farmácia. Vou lançar medo, porque a tática do mundo e a tática do sistema maléfico é amedrontar. Porque se o povo de Israel, se o profeta vai, amaldiçoa, o povo acoa, o povo fica coagido, amedrontado. Porque a palavra de persuasão pode fazer a levar as pessoas à morte. Uma palavra negativa entrando na alma, no coração, pode levar as pessoas à morte. Essa semana eu estive com uma senhora, ela disse: olha, tá vendo esse prédio aqui, Rogério, de 4 andares? Na semana que entrou agora, na semana que passou, uma menina com depressão se jogou lá do 4º andar, o corpo dela ficou estendido aqui no chão. A menina se suicidou ali na Tijuca, 16 anos de idade. Palavras negativas, palavras de rancor, de ira, de desprezo, situações na vida de um ser humano pode levar ele à morte. E o que o rei queria era que o povo de Deus fosse amaldiçoado, fosse lançado uma palavra negativa. Quantas das vezes alguém entra na sua casa e você conta qualquer coisa, faz
minha vizinha morreu com isso. E eu já vi um caso desse assim que não teve solução, perdeu a perna. E aí logo aquilo entra no seu coração, meu Deus, se não aconteceu com a vizinha, palavras de maldição dentro da nossa própria casa, palavras de amedrontamento, palavras de acusação, palavras negativas. Vê que o pastor falou aqui, olha, fulana disse que está muito difícil, que na Argentina a bolsa de valores despecou, está tendo desemprego, a Venezuela as pessoas estão comendo, não tem o que comer, não tem nada na prateleira. Se o Brasil vai ficar assim, não, os líderes do Brasil já disseram, se decair a economia no Mercosul, a gente sai do Mercosul. Deus vai dar escape para a gente, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus vai dar escape. Foi lido aqui que o justo ele não vai mendigar o pão. Deus disse, se houvesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. E aqui há milhares de pessoas que dizem que Jesus é Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós não iremos passar por isso, porque Deus em Cristo é que preside o nosso país. Então, amaldiçoa o povo de Deus. Lança uma palavra negativa. Diz que o Brasil vai virar Venezuela. Diz que o Brasil vai ficar que nem a Argentina. Não, nós iremos no caminho de Israel. Se Deus deu vitória a Israel, Deus vai dar vitória ao povo do Brasil. Então, enviou mensageiro. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor a Petor, que está junto ao rio Eufrates, da terra dos filhos do seu povo, a chamá-los dizendo, deixa eu achar o texto aqui que eu troquei o microfone, e aí, a terra dos filhos a chamaram dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está defronte a mim. Vem, pois, agora, roga-te, amaldiçoa-me este povo, pois é um povo mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir a lança fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas, agora estou no 7, Números 22, 7. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas, levaram consigo o preço dos encantamentos e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Sabe, irmã Lourdes e irmã Ivan, todas as pessoas que tentam parar o povo de Deus ou prejudicar o povo de Deus, na maioria das vezes é por inveja, porque não tem a luz do Espírito de Deus na vida deles, e eles veem a luz de Deus resplandecer em nós, e isso incomoda muita gente, isso incomoda o mundo das trevas, e aí eles fazem de tudo. Quantas vezes alguém de nós já ficou sabendo, alguém veio até nós, estou sabendo, sabe aquela vizinha que vem aqui na tua casa, que tu dá comida para ela, estava lá, fazendo um trabalho contra você, e essa mulher fala mal tanto dos teus filhos, essa mulher tem um ódio de você, não sabe, ela pegou até um pedaço do teu cabelo, você saiu, ela foi lá e pegou uma peça íntima do teu marido. Isso existe casos, e tudo de ruim que as pessoas militam, geralmente
gira em torno do dinheiro e da inveja. As pessoas querem prejudicar as outras por causa de ganância, por causa de inveja, por serem pessoas maléficas de coração e mente. E você vai perceber que para amaldiçoar alguém, sempre é imposto a grana, o dinheiro. É o que está escrito agora. Levaram preço dos encantamentos. Você sabe que a Bíblia diz que o próprio inimigo, o inimigo das nossas almas, Cláudio, né? Inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele se assentaria no trono como se fosse o próprio Deus. O que significa isso, pastor? Pessoas que lançam maldição no povo de Deus dentro da igreja, para que você pague a eles para ele fazer outro encantamento para tirar a maldição da sua vida. Pastor, como assim? Ora, você entra numa igreja, aí a pessoa fala assim: você já se mudou para Barra? Não, não me mudei para Barra, não. E para o Leblon? Não, não fui para o Leblon. Você está morando aonde? Ah, eu moro na Pavuna. Ah, tem um diabo aí na tua... O inimigo das nossas almas está na tua vida. Tem um migrador aí. E como é que eu faço, pastor, para tirar esse migrador? Ah, você tem que colocar tudo no altar. Então, o encantamento, ele gira em torno da ganância humana. Pessoas que se dizem servo de Deus, lançando maldição sobre aqueles que Deus abençoou só por causa do preço do encantamento. É aquela história, pastor Andrade, de você vai num lugar, a pessoa diz assim: e fizeram um trabalho para você. Como faz para tirar esse trabalho? Ah, tem que fazer um trabalho mais forte. Tem que fazer uma amarração. Encantamento sobre encantamento. Tudo gira em torno do dinheiro. É o que está escrito aqui. Levaram ao profeta dinheiro para fazer um encantamento contra o povo de Deus. E quantos pastores nesse país lançam maldição em cima do povo de Deus por causa do dinheiro do encantamento? Pastor, essa palavra é muito dura, mas é a verdade. Quantos se vendem na mentira, no engano, no engodo, só para poder tirar? Porque sabe o que o rei Balaque queria, irmão Ivan? Na verdade, ele não estava com medo do povo de Deus, ele queria tomar os despojos. E para tomar os despojos, ele tinha que criar um preceito de amedrontamento. O povo de Israel amedrontado, o que Deus disse na outra batalha para Moisés? Não tenha medo, vai em frente. Se eles dizem que tem uma maldição na tua vida, você diz que em Cristo não vale encantamento. Vai em frente, não deixe que ninguém te pare, não deixe que ninguém lance maldição na sua vida, não deixe que ninguém diga que teus filhos são amaldiçoados. Mentira! Teus filhos são abençoados em Cristo Jesus. É mentira. Porque o inimigo das nossas almas, pastor Andrade, ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Através da mentira, ele tenta paralisar, aterrorizar o povo de Deus. E ele está em cima dos altares, pegando o texto da Bíblia, tipo migrador, gafanhoto, devorador, para tentar parar o povo de Deus. O texto continua dizendo: então foram os anciões até a Balaão. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta do Senhor. Vos trarei a resposta. Como o Senhor me fala, então, aos príncipes de Moabe, ficaram com Balaão. Verso de número 9. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Irmão Elias, é lógico que Deus sabia quem eram aqueles homens, qual era o propósito, qual era o desígnio. Deus
está dizendo assim: quem é esses aí que querem desfazer a minha obra? Quem são esses aí que tentam se levantar contra o meu povo? Quem é esses aí que tenta resistir à minha vontade? Quem é esses aí da tua vizinhança, do teu trabalho, que se levanta contra os ungidos do Senhor? Quem é esses aí? Diz para mim quem eles são. Eles não passam de nada, eles não são nada diante da glória de Deus. Pastor, eu estou com uma dificuldade, eu estou com um problema, eu estou com uma adversidade. Quem são esses aí? Deus está debochando deles. Deus está menosprezando. Deus não está lá. Quem são esses? Vão amaldiçoar aqueles que eu me doei na cruz do Calvário por eles? Não. Deus está dizendo: quem é essa religião? Quem é esse pastor? Quem é essa doutrina? Quem é esse ensinamento? Quem é esse demônio aí que se levanta contra o povo de Deus? É o que Deus está dizendo a Balaão. Quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que um povo que saiu do Egito, que foi liberto do império das trevas, cobre a face da terra. Ou seja, é um povo que tem quase 50% da totalidade do Brasil. É um povo que confessou a Jesus. É um povo que de geração em geração vem presidindo na sua alma de glória em glória, de fé em fé. Hoje somos quase 50% da nação brasileira. Um povo numeroso e grande. Aproximadamente 80 milhões de brasileiros que confessam a Jesus no protestantismo, sem contar os católicos. Quem é esse povo aí? Ele disse: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra. A face da terra veio agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo, lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Não vai com eles, não sobe no altar, não preside na casa deles, na mente, no coração deles, não levanta mentira contra eles, não diz em cima do púlpito aquilo que eu não mandar você disser. Então os irmãos vão perceber que nenhum homem na face da terra tem permissão de Deus para amaldiçoar aqueles que são abençoados, porque em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Levantou Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, vão embora, porque o Senhor recusa me deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te detenhas em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então, você vai ver o preceito de persistência daqueles que queriam amaldiçoar o povo de Deus e vencer o povo de Deus. Aí o que eles fizeram? Foram com pessoas maior número, mais numerosos, mais gente e com mais dinheiro, pastor Andrade. Vamos oferecer mais dinheiro. Vamos ver se ele aceita mudar a doutrina da igreja. Vamos ver se ele se corrompe a negar o nome de Jesus lá na congregação. Vamos oferecer mais dinheiro. Vamos dizer a eles, se eles fizerem uma campanha vendendo sal, vendendo arruda, eles vão ter mais grana. Vai ter mais gente na igreja, vai ter mais seguidores. Vamos dizer que tem um demônio, que tem um inimigo
criança, vão jogar no cemitério, vão jogar no hospital. E aí a gente consegue tirar mais dinheiro. Eles vão ter mais gente. Vamos trabalhar em cima do medo. Vamos amedrontar o povo de Israel, que a gente toma os despojos dele. O que o rei Balaque queria era tomar a riqueza do povo de Israel. E a riqueza a maior riqueza que nós temos é a paz de Deus em Cristo, que compreende, que excede toda a nossa compreensão humana. Quando o inimigo das nossas almas, com doutrinas e ensinamentos mentirosos, corrompe os nossos corações para que nós venhamos perder a paz em Cristo, a gente dá um preceito, como nós falamos aqui de manhã: a praga nenhuma chegará à nossa tenda. Isso significa que nós não podemos nos corromper pelos ventos de doutrina, pelos ensinamentos equivocados, pelas palavras negativas, pelas aquelas pessoas que tentam frear as nossas expectativas. Tome cuidado para quem você conta os seus sonhos, os seus ideais, as suas vontades, os seus problemas, a sua adversidade, porque sempre vai aparecer alguém para tentar fazer você parar. E aí, o texto diz que ele queria amaldiçoar o povo de Deus, ele queria tomar os despojos do povo de Deus, mas o Senhor disse a ele: não vá, porque eu abençoei o povo. Vamos voltar aqui a Números. Eu estava lendo no 17, né? Porque grande te honrarei e farei tudo o que disseste, vem, pois, roga-te de suas povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prato de ouro, eu não poderei transpassar o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. O que o profeta estava dizendo: olha, podem me dar muito dinheiro, pode me oferecer muita grana, mas eu não vou corromper a pregação do Evangelho. O que Deus disse, está dito. Eu não posso corromper para ludibriar o povo de Deus. Aí ele continua dizendo: respondeu Balaão aos oficiais que não receberia prata: agora, pois, jogo-vos também aqui, fiqueis esta noite para que eu saiba o que o Senhor. Então ele disse: olha, fica aqui novamente que eu vou perguntar ao Senhor. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levante, vai com eles. Todavia, falarás somente o que eu te disser. Então tudo bem. Se eles estão insistindo tanto, você vai lá testemunhar aquilo que eu te vou dizer. E às vezes, nós nos deparamos com essa situação. Pessoas que querem fazer nós retrocedermos e pararmos em nossa jornada. E às vezes, dá vontade de você dizer assim: olha, eu não quero que você venha mais na minha casa, eu não quero mais contato com você, porque você só me traz coisa ruim. Mas às vezes, Deus permite que essas pessoas fiquem perto da gente, para que eles vejam que nem a intriga, nem a inveja, nem a ira, nada que eles exalaram contra nós, poderá parar a nossa caminhada. E aí, é interessante que aqui ele vai falar sobre a jumenta. A jumenta, quando Balaão vai ao encontro de Balaque. Daí diz assim, a partir do verso de número 21. Então Balaão se levantou pela manhã, adornou a jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira do Senhor porque ele foi. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois de seus servos com ele.
Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. Lembre-se que hoje pela manhã, os que estiveram aqui, nós lemos o Salmo 91, que diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guarde. Quando o profeta disse, não vou lá, eu vou lá ouvir a proposta deles, eu vou lá que de repente Deus mude de ideia, de repente Deus permita instalar uma nova doutrina, um novo ensinamento, um novo costume, para poder arrancar dinheiro do povo, para amedrontar o povo. Eu vou lá, eu vou nessa reunião. Sou rico, tenho muito dinheiro, quem sabe eu posso tirar proveito. Eu vou lá na reunião. E aí, Deus enviou o anjo e o anjo parou à frente da jumenta. O texto continua dizendo, né? Os irmãos conhecem, que o jumenta desviou, o anjo se pôs novamente na frente, e pela terceira vez, no verso 23 diz assim, então o anjo do Senhor parou mais adiante, pondo-se num lugar estreito, aonde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então, se os olhos não conseguem enxergar, que não pode atentar com acusação contra os eleitos de Deus, se eles querem continuar insistindo no caminho que é contrário à vontade do Senhor, Deus irá fazer as pedras gemerem e falar, e Deus irá fazer a jumenta falar. Eu não me considero um jumento, mas Deus me permite todos os dias abrir a boca e falar. Porque se eu não falar, Ele vai usar outras formas para falar. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que fiz eu que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim. Zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta, porventura não sou tua jumenta, em quem toda a tua vida cavalgaste até hoje? Até agora tem sido meu costume fazer contigo. E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava a caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Vai chegar a hora que aqueles que querem lhe combater, que aqueles que querem lhe destruir, que aqueles que estão em colírio, se arquitetando, Deus vai abrir os olhos para que eles vejam o poder de Deus na vida de vocês. Vai chegar a hora que eles não conseguirão avançar mais, porque o Espírito do Senhor dará ordem aos seus anjos, para eles não transpassar daqui para lá. Não toque na menina dos meus olhos. Porque as astúcias, pastor Andrade, as artimanhas, os dardos, os sofismas, todas as invertidas do mal, ela tem até um ponto. Porque o sangue de Jesus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O sangue de Jesus nos guarda e nos protege. Ele pode até tentar a acusação, mas não conseguirá. Então, Deus colocou adiante, e é interessante que a gente pode avançar aqui para Números 23, que diz assim no verso de número 5: depois Deus permitiu que ele fosse, ele se encontrou com Balaque, Balaão se encontrou com Balaque, e aí o anjo disse para ele que ele iria dizer aquilo que o anjo iria mandar dizer. Então diz assim em Números 23, 5: então o Senhor pôs a palavra
Vendo ele, eis que estava junto do seu holocausto e todos os príncipes do Moabitas. Então proferiu a palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me Jacó, vem, denuncia Israel. Números 23, 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Como posso desfazer a obra do Cristo na cruz do Calvário? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No verso de número 12, no mesmo 23, ele diz assim: mas ele respondeu: porventura não terei o cuidado de falar o que o Senhor pôs da minha boca? Não terei o cuidado de falar o que Deus pôs na minha boca? Números 23, vamos pular para o 18. Então proferiu a palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Está abençoado. Eu sou abençoado. No verso de número 21, ele diz assim: não viu iniquidade em Jacó, porque todas as nossas transgressões foram lançadas no mar do esquecimento. Não viu transgressão. Deus é o Deus que perdoa. Deus não leva em conta as nossas fraquezas, os nossos equívocos. Quando nós nos arrependemos, nos postamos diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu duvidei, eu fiquei receoso, eu fiquei angustiado, mas Pai, Tu me conheces, Tu me sondas, ó Deus eterno. Não leve em conta, ó Pai, a minha ignorância, a minha angústia, o meu desespero. Eu não confiei, eu murmurei, eu reclamei. Não leve em conta, Senhor. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. O Deus deles está entre eles. Nós fizemos do Senhor, como lemos de manhã, a nossa morada. A morada do Altíssimo. Deus está entre nós, Deus está no meio de nós, Deus está em nós. Um Deus que perdoa, um Deus que liberta, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que livra do mal, um Deus que despedaça todo jugo, um Deus que transforma, modifica, liberta, cura, salva, faz tudo para o seu povo. No verso 22 ele diz: Deus os tirou do Egito, glória a teu nome. As forças deles são como o de boi selvagem. Por isso que em 2 Coríntios diz, capítulo de número 4, verso de número 7, o poder que opera em nós não vem de nós mesmos, mas vem lá de cima do Pai das luzes, que faz todas as coisas. O Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos deu o seu espírito de ousadia, para nós sermos como boi selvagem, que vai vencendo de glória em glória, que vai pisando na áspide, que vai calcando os leãozinhos, um povo que vai vencendo e rompendo tudo. Glória a Deus. Pois contra Jacó, Números 23, grave isso no seu coração. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação
para Israel. Agora você pode dizer, agora você poderá dizer de Jacó e de Israel, que grande ou que muitas coisas, ou que coisas boas, ou que coisas extraordinárias tem feito o Senhor Deus. Coisas tem feito Deus. Eis que é o povo que se levanta como a leoa, que ergue como o leão, que não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo o que o Senhor fala? Isso falei. O que nós fizemos aqui durante 1 hora é dizer o que o Espírito diz sobre nós, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, aqueles que foram remidos, justificados, comprados, atraídos. Pai eterno, de amor e bondade, Tu és o Deus que abre os olhos para que nós possamos enxergar. O Teu Espírito, ó Pai, sobreveio sobre nós, proferiu palavras, ó Deus, de cura, de transformação, de libertação, de vigor, de força, porque Tu és o Deus de Israel, mas Tu és o Deus dos brasileiros. Tu és o Deus que profere proezas, ó Pai. Tu és o Deus que despedaça, Tu és o Deus que constrói, Tu és o Deus que vai à frente, à retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Porque podemos ser atribulados, angustiados, podemos sofrer todas as adversidades, mas nós não seremos destruídos. Porque o que Tu disse está dito. Porque Tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tu disse que nós somos como árvores plantadas, ó Pai, à beira do ribeiro. Tu disse, ó Deus, que nós damos fruto ao Seu tempo. Tu disse, ó Deus, que nós vamos marchar, que nós vamos de fé em fé, em glória. E eu te peço, ó Pai eterno, para todos que estão aqui, e para aqueles que não vieram, e para todo o nosso país, para toda a nossa nação, permita, ó Pai, que todo vento de doutrina, tudo aquilo, ó Deus bendito, que não consiste segundo o que Tu diz, o que Tu fala, seja destruído em nossas vidas. Toda altivez, todo dardo inflamado, toda palavra contrária, toda palavra de medo, toda palavra de julgo, toda palavra de acusação, tanta palavra que queira parar, tanta palavra, ó Deus bendito, que seja negativa, seja destruída agora pelo poder do Teu nome. Tudo aquilo que se levantou contra o Teu povo, ó Deus, toda artimanha, todo encantamento, toda palavra, ó Deus bendito, que não procede de Ti, seja destruída agora pelo poder do Teu santo nome. Seja destruída em nome de Jesus. Seja arrancado toda doença, toda enfermidade, toda cura, todo preceito da alma, do espírito, seja arrancada agora pelo poder do Teu santo nome. Seja arrancada pelo poder do nome de Jesus. Porque contra o Teu povo, ó Pai, contra o Teu povo, ó Deus, os remidos, não vale encantamento. Em nome de Jesus. Porque Tu Aleluia. não é homem para que minta, Glória a Deus. Tu não é filho do homem para que se arrependa. Ninguém tirou a Tua vida, ó Deus, Tu a entregou por nós na cruz do Calvário. De todo o coração nós amamos, cremos, confiamos e entramos no Teu repouso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.